governo federal editou no final de maio um decreto contendo a política nacional sobre o álcool, com o objetivo de combater a dependência e reduzir os altíssimos índices de acidentes de trânsito e de mortes violentas associados ao consumo de bebidas alcoólicas. Alguns dados divulgados pelo governo assustam. 75% dos brasileiros com mais de 12 anos já consumiram bebida alcoólica pelo menos uma vez na vida. E quase 13% da população nessa faixa etária apresenta risco para a dependência do álcool. A atual legislação brasileira já dá conta de combater esses excessos? Qual o papel do judiciário nessa questão? Nós conversamos sobre isso no Via Justiça de hoje, que já está no ar. A lei brasileira considera a bebida alcoólica apenas as que têm mais de 13 graus Gay-Lussac, deixando de fora, por exemplo, as cervejas, os vinhos e as bebidas ices e coolers, que estão em moda entre os jovens. O governo federal quer mudar isto e estabelecer um limite bem menor, de meio grau. Além disso, a proposta de política nacional quer conter a propaganda de bebidas alcoólicas, como já ocorre com o cigarro. Essas propostas são positivas para a sociedade? Qual o papel do judiciário nessa questão? Esse é o nosso tema de hoje. Nossos convidados são o juiz Michel Cury, que é diretor do Foro da Comarca de Vespasiano, e o defensor público Eduardo Cavalieri, da Terceira Vara de Tóxicos de Belo Horizonte. Doutor Eduardo, muito obrigado pela sua presença aqui. Doutor Michel, muito obrigado pela presença. Prazer. Doutor Eduardo já é defensor há quanto tempo? Há 2 anos. 2 anos. Sempre atuando nessa vara de tóxicos? Sempre nas varas de tóxicos. É, né? Doutor Michel, o senhor já está... Há 10 anos. 10 anos como juiz? 7 anos eu atuei na vara de família e de tóxicos, que era uma vara única, né? Era uma vara de tudo. Então, eu atuava na questão, né? no ramo criminal do direito e atuava também como juiz de vara de família. Perfeito. Para abrir o nosso debate, nós fomos ouvir o diretor do Pronto-Socorro de Belo Horizonte, o doutor Antônio Carlos de Barros Martins, sobre a influência do consumo de álcool nos acidentes graves atendidos ali. Acompanhe. Os envolvidos em acidentes automobilísticos com o uso de bebidas alcoólicas ou com indício de ter usado bebida alcoólica têm aumentado gradativamente através dos anos. E o envolvimento dessas pessoas tem atingido uma população cada vez mais jovem. Hoje, o nosso índice de atendimento com pessoas envolvidas em acidentes e que apresentem algum sinal de embriaguez oscilam mais ou menos em torno de 18 a 35 anos e geralmente são do sexo masculino. Para restringir o uso do álcool, nós deveríamos primeiro aplicar as leis que já existem. E a campanha de educação, que eu acho que é a única maneira que a gente pode conseguir uma diminuição do uso abusivo do álcool. O uso do álcool, ele é variável de pessoa para pessoa. Então, muitas pessoas com 2 copos de cerveja, elas já apresentam algum tipo de alteração. E outras pessoas com um pouco mais. E essa medida da quantidade varia de pessoa para pessoa. Campanhas educativas têm que ser desenvolvidas e as pessoas têm que ficarem bem conscientes. Se vão sair para distrair, vamos divertir. Agora, o tradicional bebida não combina com direção, isso a pessoa tem que estar sempre em mente. Se você for dirigir, você deve optar por levar um acompanhante que não beba, ou então ir com outro tipo de transporte qualquer, de táxi ou outra coisa qualquer. Mas se você vai beber, você não deve nunca pegar no volante de um carro, porque as consequências são desde um simples traumatismo, que pode ser uma coisa leve, mas pode às vezes deixar sequelas irreparáveis para o resto da vida. Eu gostaria que os juristas pudessem investigar melhor essa legislação para ver o que seria possível para a gente poder fazer essas leis que já existem serem cumpridas, para ver se com isso a gente consegue diminuir esse número crescente de envolvidos em acidentes com o uso de bebida alcoólica. Doutor Michel, o doutor Antônio Carlos nos dá 2 deixas ali que eu queria começar conversando com vocês. Primeiro, ele diz inicialmente que ele acha que bastaria aplicar as leis que já existem a esse respeito. E na sequência, pede aos juristas, né, que dê algumas sugestões. O senhor acha que a legislação brasileira, em torno dessa questão, ela já está bem posta, já é suficiente para conter, ou o governo está certo em propor uma nova política a esse respeito? A atual legislação, ela já viabiliza isto. Mas eu não posso deixar de aplaudir
essa política do governo federal no sentido de combater o uso do álcool mediante informações corretas de suas consequências. Desglamorizar. E eu falo que este tipo de política já foi testado e aprovado. Eu sou testemunha disso. Sim. Cresci, por exemplo, vendo propagandas na televisão em que os homens se encontravam no Arizona, né? Vendo propagandas de televisão de cigarro, que as pessoas pulavam de paraquedas, faziam acrobacias. Então havia uma glamorização do fumo, né? No caso, no uso do fumo. Né? E eu fui e sou fumante até hoje por conta disso. Graças a Deus eu não sou um daqueles que fuma 300 cigarros. Eu fumo. Mas a propaganda teve um papel decisivo. Exatamente. E a minha filha... E o senhor acha que isso deveria ser aplicado também à questão da bebida alcoólica? Exatamente. Da mesma maneira. Tá. A minha filha, por exemplo, ela já nasceu vendo sobre o cigarro aquelas propagandas que tem gente, né, morta, lesada, fotografias realmente assustadoras. E a geração dela, as colegas dela de sala, ninguém fuma. Ninguém fuma, né? Tá. Doutor Michel, eu vou querer voltar a essa questão da propaganda com mais vagar no próximo bloco, mas agora eu queria ver o doutor Eduardo. Doutor Eduardo, o senhor acha que a legislação brasileira que existe atualmente, ela já dá conta razoavelmente de conter o excesso no consumo de álcool? Olha, a legislação brasileira está bem posta nessa questão. E concordo com o doutor Michel no sentido de que nós precisamos de políticas públicas que implementem a legislação. Né? Isso não quer dizer que a legislação seja absolutamente perfeita, mas que a legislação que nós já temos seria suficiente se as políticas públicas fossem efetivamente implementadas. Por exemplo,